Imagina só se o mundo atual fosse tipo um gigantesco tabuleiro de jogo online. Acho que as coisas ficam bem mais fáceis de visualizar assim, sabe? Nossa, com certeza. Essa é uma analogia excelente para darmos a largada hoje. É, né? Porque se a gente pensar, cada país seria uma peça nesse tabuleiro. E aí os recursos naturais, tipo petróleo, aquelas minas gigantescas de lítio, funcionariam como aqueles bônus brilhantes que todo mundo quer capturar para subir de nível. Uhum, exato. As fronteiras seriam os caminhos possíveis ali no mapa. Isso. E as alianças são aqueles movimentos estratégicos em grupo que, no fim das contas, decidem quem ganha e quem perde. Mas, diferente dos jogos tradicionais que a gente joga em casa, nesse tabuleiro global as regras não estão impressas no verso da caixa, elas mudam. Mudam o tempo todo, na verdade. Pois é. Mudam de acordo com o tempo, com a geografia e, claro, com as disputas intensas entre os jogadores. E é com essa imagem que abrimos o nosso mergulho de hoje. O nosso pano de fundo para essa conversa seria exatamente esse. Mapas geopolíticos imensos, projetados em telas que mudam de cor e de formato em tempo real. Isso mostra que o poder nunca é algo estático ou garantido. E nem se resume à força bruta, né? Não, de jeito nenhum. O poder vai muito além de ter o maior exército ou o domínio explícito de um território. Ele é uma teia muito complexa. O poder existe na tensão, na negociação de bastidores, na resistência cultural e até mesmo nas parcerias econômicas. Aí a nossa exploração de hoje tem um propósito bem claro e super especial para quem está acompanhando a gente. O nosso foco é mergulhar fundo nos materiais que a professora Fabiana preparou. A missão é ajudar a turma da terceira série do ensino médio a gabaritar a prova de geografia. Maravilha! Um material riquíssimo, por sinal. Muito. A gente vai dissecar o capítulo 1, que é chamado O Poder Global. Mas a ideia aqui não é fazer uma leitura engessada de um livro didático, sabe? Queremos decodificar a geopolítica na prática. Trazer para o mundo real, né? Exatamente. Queremos entender como o espaço físico, o momento histórico e o poder se misturam para construir as estratégias de sobrevivência e dominância de cada nação. E para guiar essa jornada e trazer toda a bagagem analítica, temos aqui a nossa voz especialista, sempre afiada. Vamos juntos nessa. O conceito de geopolítica é exatamente o que permite a quem nos ouve ler as entrelinhas desse jogo global. As relações de poder formam redes que conectam governos, empresas e até a cultura pop. E a verdade é que nem sempre essas relações estão na superfície para a gente ver. Acontece nos bastidores, né? Elas acontecem o tempo todo. Quando países competem por influência em um continente, quando criam blocos econômicos, quando aplicam sanções contra um rival, ou até quando disputam quem tem a melhor narrativa nos jornais internacionais. Tudo isso é geopolítica pura. Certo. Vamos desvendar isso. Porque para entender como o tabuleiro está organizado hoje, a gente obrigatoriamente precisa fazer uma viagem no tempo. O material da professora Fabiana divide os últimos séculos em 3 grandes fases que a gente chama de ordens mundiais. As famosas ordens mundiais. Isso. Vamos começar pela primeira ordem mundial. Esse é basicamente o período de domínio europeu absoluto. Se a gente olhar ali para os séculos 18 e 19, o Reino Unido era o grande chefão do jogo, sabe? Muito impulsionado pelo domínio das rotas marítimas e pela explosão da Revolução Industrial. E não estavam sozinhos nessa, né? Não, claro que não. Além dos britânicos, tinha a França, a Alemanha e o Império Russo também dando as cartas. Eles comandavam aquela expansão imperialista super voraz para a África e para a Ásia, basicamente dividindo o mundo como se fosse um bolo. A Europa era o centro gravitacional inquestionável do planeta. Só que essa supremacia europeia inquestionável começou a ruir de forma espetacular logo após a Primeira Guerra Mundial, ali entre 1914 e 1918. O que é fascinante analisar nesse período é o efeito dominó. O castelo de cartas caindo, né? Literalmente. Estamos falando do colapso simultâneo de 4 grandes impérios. O austro-húngaro, o otomano, o alemão e o russo.
O fim desses regimes gigantescos fez com que o mapa fosse redesenhado do zero. Muitas nações perderam territórios imensos, o que gerou crises econômicas bem severas. Inflação lá nas alturas. Inflação fora de controle e mudanças drásticas de regime político foi um ambiente perfeito para o surgimento de governos totalitários, especialmente na Rússia pós-revolução, na Itália fascista e na Alemanha nazista. Espera, então esse cenário caótico e de humilhação econômica foi o que serviu de combustível direto para a Segunda Guerra Mundial estourar lá em 1939? Porque quando o conflito terminou em 1945, a Europa parecia estar em um colapso financeiro absoluto, com cidades inteiras em ruínas. O continente estava completamente devastado. Pois é, e o material da aula faz um apontamento muito curioso sobre isso, para a turma ficar atenta. Foi justamente o enfraquecimento e a falência da Europa que abriu a porta para o processo de descolonização da Ásia e da África, certo? Os países europeus simplesmente não tinham mais dinheiro ou força militar para manter as colônias deles. Exatamente isso. Com a Europa física e financeiramente em frangalhos, o tabuleiro precisava de novos líderes. E quem assume esse protagonismo? Os Estados Unidos e a União Soviética. Os dois grandes vencedores. Isso. Como foram as potências que saíram da guerra com enormes capacidades industriais e militares, e no caso dos Estados Unidos com o território intacto, eles experimentaram um crescimento expressivo e ocuparam o vácuo de poder deixado pelos europeus. E aí a configuração do jogo muda da água para o vinho. Totalmente. Dando início ao que chamamos de Segunda Ordem Mundial, que dominou o planeta de 1945 até 1991. A famosa Era Bipolar. A imagem clássica da Guerra Fria que a gente vê nos filmes. O mundo foi cortado ao meio, dividido basicamente entre o lado azul e o lado vermelho. Uma divisão bem marcante. Sim, o lado azul liderado pelos Estados Unidos, defendendo o capitalismo e criando a aliança militar da OTAN, que abraçou a Europa Ocidental. E o lado vermelho, comandado pela União Soviética, defendendo o socialismo e criando o Pacto de Varsóvia, que unificou os países do leste europeu debaixo da asa deles. Se conectarmos isso ao quadro geral da época, percebemos que foi uma disputa hegemônica total. E quando dizemos total, significa que não era apenas sobre quem tinha o maior exército ou mais tanques. Era uma obsessão pela hegemonia em todas as áreas. Uma competição em tudo, literalmente. Tudo mesmo. Área econômica, política, militar, tecnológica e até cultural. Foi isso que gerou aquelas corridas desenfreadas. A corrida espacial para ver quem chegava primeiro à Lua e a corrida armamentista, acumulando ogivas nucleares suficientes para destruir o planeta várias vezes. Loucura pensar nisso, né? Sim, e como um confronto militar direto significaria o fim do mundo, eles partiram para conflitos indiretos, as chamadas guerras por procuração. Eles financiavam lados opostos em guerras no Vietnã, na Coreia e em vários países da África. O embate central era ideológico. E um detalhe geográfico que não pode passar batido para a prova é que, nessa ordem bipolar, o eixo de poder financeiro e militar subiu definitivamente para o norte do globo. Um ponto excelente para a turma anotar. Mas como um jogo tão travado com duas superpotências apontando armas nucleares uma para outra por décadas chega ao fim? O material de estudo aponta um detalhe crucial sobre a década de 1970. Parece que foi aí que a balança desequilibrou de vez. Foi o ponto de virada. Porque os Estados Unidos deram um salto tecnológico e econômico gigantesco, ligado à informática e à globalização financeira. Enquanto isso, a União Soviética começou a patinar pesado em uma crise estrutural e de abastecimento, além de ter que lidar com movimentos nacionalistas internos querendo independência. A assimetria ficou insustentável. Ficou mesmo. A economia soviética, que era totalmente planificada e controlada pelo Estado, não conseguiu acompanhar o ritmo de inovação do Ocidente. Essa crise forçou o governo soviético a tentar medidas drásticas de sobrevivência já nos anos 80. Aquelas reformas famosas? Exato. Implementaram a perestroika, que foi uma tentativa de reestruturação e abertura econômica, e a glasnost, que buscava trazer maior transparência política e liberdade de expressão para a população. Só que o sistema já estava fraturado demais. Dar liberdade para um sistema que se mantinha através do controle rigoroso causou um colapso em cadeia. O feitiço virou contra o feiticeiro.
O resultado visível foi a queda do Muro de Berlim em 1989, que reunificou a Alemanha. Depois teve a dissolução do Pacto de Varsóvia e, finalmente, o desmantelamento total da União Soviética em 1991. Era o fim oficial da Guerra Fria e da União Soviética. Aqui é que a coisa fica realmente interessante para entendermos o noticiário de hoje. O fim da União Soviética nos joga direto na terceira ordem mundial, que é a nova ordem multipolar. O prefixo multi já diz tudo, né? Já entrega a dinâmica. Deixamos de ter dois grandes polos para ter vários centros de poder dividindo o tabuleiro. Nos anos 90, os Estados Unidos, o Japão e a União Europeia eram os centros clássicos. Mas o que define o século XXI é a ascensão meteórica da China, que hoje já é a segunda maior economia global e a grande fábrica do mundo, além do reposicionamento super agressivo da Rússia, querendo seu espaço de volta. Pois é, e não é à toa que muitos geopolíticos preferem chamar esse momento atual de desordem mundial. Porque ao contrário da Guerra Fria, onde as regras eram claras, tipo, ou você está com os Estados Unidos ou com a União Soviética, hoje não há uma clareza ou estabilidade. É cada um por si em várias áreas. A competição agora é pulverizada. Ela é focada violentamente no acesso a mercados consumidores, no domínio da inteligência artificial, na tecnologia 5G e, claro, no controle de recursos naturais. Isso cria zonas de instabilidade imprevisíveis. E há uma ironia muito cruel que é fundamental entender. Qual seria? Países inteiros na África e no Oriente Médio são os grandes fornecedores dos minerais estratégicos que movem essa nova economia tecnológica. Estamos falando do lítio e do cobalto, essenciais para baterias de carros elétricos e celulares. Os bônus do jogo. Sim, mas devido a uma herança de exploração e relações assimétricas, esses países continuam sem voz. Eles entregam os bônus mais valiosos do jogo, mas não apitam absolutamente nada nas regras globais. Bem lembrado, muito bem lembrado. E essa disputa constante por espaço e segurança nos leva a uma das heranças mais pesadas e ainda ativas da ordem bipolar. O material da aula aborda com bastante profundidade o conflito atual entre a Rússia e a Ucrânia. Um tema muito denso e atual. Sim. E antes de dissecarmos esse ponto, é fundamental fazer um aviso de imparcialidade para quem acompanha o nosso mergulho. A nossa análise agora vai reportar estritamente os fatos, contextos e as diferentes narrativas que estão contidos no material didático da geografia. A nossa intenção não é tomar partido político de nenhum lado, de forma alguma. É sempre bom deixar isso claro. Com certeza. O objetivo é apenas garantir o preparo acadêmico completo para a prova, entendendo como cada peça desse conflito justifica suas ações de acordo com os textos base. Perfeito. O material contextualiza o estopim mais recente e brutal dessa crise. No início de 2022, o território ucraniano foi invadido pelas forças militares russas. A ONU rapidamente classificou a situação como um dos maiores e mais perigosos conflitos dos últimos 60 anos. Uma tragédia em tempo real. O resultado imediato foi uma crise humanitária devastadora, gerando milhões de refugiados se espalhando pela Europa. Mas a análise profunda exige que a gente olhe para as raízes. E o texto aponta que o buraco é bem mais embaixo, envolvendo um choque de nacionalismo forte de ambas as partes, movimentos de separatismo interno na Ucrânia e os ressentimentos não curados desde 2014, quando a Rússia anexou a península da Crimeia. Certo, mas para entender um conflito geopolítico, a gente precisa olhar para o tabuleiro com os olhos dos dois jogadores. Pelo lado russo, o que o presidente Vladimir Putin usa como argumento para justificar uma invasão dessa magnitude para a própria população dele e para o mundo? Não pode ser apenas um simples desejo de ter mais terras. Não, a narrativa vai muito além de território pelo território. O ponto central da argumentação russa é a sensação de cerco militar. Historicamente, o leste europeu era a zona de influência e um colchão de segurança da antiga União Soviética. Uma zona tampão. Isso. O argumento russo é que, após a Guerra Fria, a OTAN, aquela aliança militar liderada pelos Estados Unidos, não parou de se expandir em direção ao leste, incorporando várias ex-repúblicas soviéticas. A Rússia interpreta a possível entrada da Ucrânia na OTAN como uma ameaça existencial inaceitável. Eles imaginam mísseis ocidentais apontados direto na fronteira deles. Exatamente.
Somado a isso, Putin justificou a ação como uma defesa das áreas de Donetsk e Luhansk, regiões ucranianas com populações de etnia russa e movimentos separatistas. E, para fechar a narrativa interna, o Kremlin passou a acusar o governo ucraniano de abrigar tropas e influências neonazistas. Usando isso como justificativa moral para o que eles chamaram de Operação Militar Especial. Isso mesmo. Por outro lado, o material traz a perspectiva ocidental e o contexto da própria Ucrânia, que é uma nação soberana, afinal. A Ucrânia, sentindo a pressão do vizinho gigante, vinha demonstrando um interesse claro e aberto em aderir à OTAN e à União Europeia para garantir a própria segurança e estabilidade econômica. Isso, obviamente, azedou de vez a diplomacia. E a análise não foge de detalhar o papel dos Estados Unidos nessa história. Bem lembrado, já que os Estados Unidos se tornaram o maior fornecedor de armas e aliados da Ucrânia. Segundo o material da escola, o envolvimento profundo dos americanos tem múltiplas intenções. Há o interesse em garantir um retorno financeiro futuro com a exploração dos vastos recursos minerais e energéticos que a Ucrânia possui. Interesses bem pragmáticos. Sem dúvida. Além disso, a guerra serve para justificar, tanto para a população americana quanto para o mundo, a manutenção de altos investimentos no complexo industrial militar deles. E também para afirmar o suporte estratégico de Washington na futura reconstrução do país, mantendo a influência deles forte na Europa. Isso levanta uma questão importante que amarra essa seção do estudo, que é a paralisia quase total da diplomacia. A exigência máxima da Rússia, que era uma garantia formal e assinada de que a Ucrânia jamais entraria na OTAN, foi rejeitada pelo Ocidente. E sem acordo tudo trava. Sem esse acordo, as negociações congelaram. É exatamente esse impasse duradouro, com potências nucleares envolvidas indiretamente, que mantém a tensão global em níveis que não víamos há décadas. É literalmente o fantasma não resolvido da Guerra Fria assombrando o mundo multipolar de hoje. Mas, vem cá. Se as superpotências estão sempre disputando poder e não conseguem se entender, quem é que faz as regras? Quem atua como árbitro desse jogo para evitar que a gente entre em uma terceira guerra mundial a cada 5 anos? A professora Fabiana dedica uma parte inteira a isso. A ordem e as instituições internacionais. Os famosos árbitros globais. A história mostra que, logo após a Primeira Guerra, houve uma tentativa de criar um árbitro global, a Liga das Nações, lá em 1919. Mas ela foi um fracasso monumental. Por que não deu certo? Porque os jogadores mais pesados do tabuleiro simplesmente não quiseram jogar. Não deram a menor bola. O Brasil até fez parte, mas os Estados Unidos, que idealizaram a coisa toda, nunca ratificaram o tratado no Congresso deles. A União Soviética entrou, mas foi expulsa em 1939 depois de invadir a Finlândia. E a Alemanha nazista apenas virou as costas e saiu em 1933. Sem a força dos gigantes, a Liga se mostrou completamente impotente para impedir a Segunda Guerra Mundial. Diante dessa tragédia e com a humanidade totalmente traumatizada após 1945, os líderes globais perceberam que precisavam tentar de novo, mas agora com uma estrutura que realmente prendesse as grandes potências na mesa de negociação. É assim que surge a Organização das Nações Unidas, a ONU. Uma tentativa de fazer do jeito certo. Foi uma proposta muito mais robusta de governança global. A missão no papel é linda. Promover a paz, a segurança internacional e a melhoria da qualidade de vida em todos os continentes. Mas para a prova, é vital entender a anatomia da ONU. Ela não é um órgão único, é um sistema enorme. Sim, vamos repassar como essa engrenagem funciona na prática para a galera anotar. A gente tem a Assembleia Geral, que é como se fosse o grande parlamento do mundo. Lá, todos os 193 países membros têm uma cadeira e um voto para discutir do clima aos direitos humanos. Todos no mesmo nível, em teoria. Em teoria. Depois, temos o Conselho Econômico e Social, que lida com o desenvolvimento prático e coordena aquelas agências super famosas, como a Unesco, para Educação e Cultura, e a OMS, cuidando da saúde global. Tem também a Corte Internacional de Justiça, ou a famosa Corte de Haia, com os 15 juízes dela, responsável por julgar disputas entre países e crimes contra a humanidade. Perfeito. Essas são as partes estruturais.
Mas a verdadeira sala dos espelhos, onde o poder bruto realmente opera dentro da ONU, é o Conselho de Segurança. O objetivo desse conselho é manter a paz global, e ele tem o poder de autorizar intervenções militares e sanções econômicas pesadas. Mas a assimetria política lá dentro é bem gritante. É um clube bem exclusivo. É formado por apenas 15 países. 10 deles são rotativos, mudam a cada 2 anos. Mas 5 países são membros permanentes. E eles são exatamente os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China. O detalhe crucial é que esses 5 possuem o poder de veto. Nossa, e esse poder de veto é basicamente um botão de parar o jogo, não é? Se 14 países votarem a favor de uma resolução, por exemplo, para condenar uma invasão, mas a Rússia ou os Estados Unidos levantarem a mão e disserem que vetam, a resolução vai para o lixo. Exatamente isso. E o material de estudo faz uma crítica bem direta a esse modelo. Ele aponta que, na prática, esses 5 países usam o poder de veto como um escudo para proteger a si mesmos ou aos seus aliados geopolíticos. Eles bloqueiam qualquer proposta que possa prejudicar seus interesses, independentemente do que a comunidade internacional deseja. Acaba engessando tudo. É isso que limita drasticamente a eficácia da ONU em evitar tragédias como vimos em vários conflitos recentes no Oriente Médio e no leste europeu. A estrutura da ONU ainda reflete o equilíbrio de poder de 1945, e muitos argumentam que ela está bem obsoleta frente ao mundo multipolar de hoje. E além da ONU, a gente escuta toda hora nos jornais uma verdadeira sopa de letrinhas de outras organizações. O material da Geografia organiza isso de forma bem didática para a gente. Temos blocos com focos super específicos. A OTAN, que a gente já mencionou, é pura defesa militar focada no Atlântico Norte. Tem também a área econômica. Isso. O FMI, Fundo Monetário Internacional, funciona quase como um pronto-socorro financeiro global. Ele empresta dinheiro para países à beira da falência, mas exige que eles adotem regras econômicas super rigorosas em troca. Temos a OMC, que organiza as regras do comércio mundial para tentar evitar guerras tarifárias, e a OAIA, que é um fórum político regional exclusivo para os países das Américas. E o ponto de reflexão aqui é que todas essas instituições, seja o FMI impondo regras econômicas ou o Conselho de Segurança debatendo sanções, são apenas ferramentas contemporâneas para se exercer poder. Como os países não podem simplesmente sair invadindo uns aos outros o tempo todo sem sofrer retaliação global, a estratégia teve que evoluir. Teve que ficar mais sofisticada. O material detalha de forma brilhante como esse poder é aplicado hoje, dividindo as ações em 2 categorias muito diferentes. O que nos leva à parte mais moderna da nossa conversa: a força e o charme. Se a gente olhar para o conceito clássico de dominação, temos o que a geopolítica chama de hard power, poder duro. É a coerção nua e crua. É conseguir o que você quer através da intimidação militar ou de pressões econômicas que estrangulam um país. A força bruta. Um exemplo histórico pesado que o material traz é o Acordo de Munique de 1938. Ali, sob a ameaça explícita de invasão pelos exércitos de Hitler, os líderes europeus simplesmente cederam territórios enormes da Tchecoslováquia para a Alemanha nazista na ilusão de que isso evitaria uma guerra maior. É a força bruta ditando as regras do jogo. Então, o que tudo isso significa quando a gente pensa no mundo atual? Significa que no mundo globalizado e conectado de hoje, depender apenas de tanques e ameaças custa muito caro e gera uma rejeição imensa. É aí que entra o conceito de soft power, o poder brando. Essa capacidade de um país influenciar o comportamento dos outros não pela força, mas pelo magnetismo, pela atração. Conquistar pelo charme. É conquistar a simpatia de outras nações, exportando sua cultura, seus valores, seu estilo de vida e sua inovação tecnológica. Quando você consome a cultura de um país, você passa a admirar esse lugar e politicamente fica muito mais difícil apoiar sanções ou posturas hostis contra ele. Cara, e o exemplo que o material usa para ilustrar o soft power é sensacional. Esqueça os mísseis, estamos falando da Coreia do Sul. O país conseguiu projetar uma influência geopolítica absurda no planeta inteiro
usando a indústria do entretenimento. Um fenômeno global. Estamos falando do K-pop, da febre dos K-dramas como Round Six e da indústria de cosméticos coreanos. E os números são estratosféricos. O material cita que apenas o grupo musical BTS foi responsável por injetar cerca de 29 bilhões de dólares na economia sul-coreana entre 2014 e 2023. É muito dinheiro. É dinheiro gerado atraindo turismo, vendendo produtos, impulsionando marcas de tecnologia locais e exportando cultura. E a loucura é que, mesmo em ato por serviço militar, estima-se que a marca do grupo continue gerando quase 5 bilhões de dólares anuais. É um motor econômico movido a fãs. O que é realmente brilhante de se notar é que essa febre global não foi um golpe de sorte. O material da escola sublinha que houve um planejamento estratégico de Estado por trás disso. A Coreia do Sul percebeu que precisava de influência global. O governo literalmente reformulou o Ministério da Cultura, injetou subsídios pesados. Eles planejaram cada passo. Facilitaram empréstimos para empresas de entretenimento e ajudaram a bancar a expansão internacional do cinema e da música sul-coreana. Eles entenderam que exportar um estilo de vida atraente era a melhor forma de abrir portas diplomáticas e comerciais pelo mundo todo. Hoje, um acordo comercial com a Coreia do Sul é muito mais bem visto pelas populações ocidentais do que era há 20 anos. A cultura pop virou uma peça avançada no xadrez da geopolítica. E tem um outro lado desse uso de eventos e cultura que o texto chama de sports washing, ou a lavagem esportiva. Pelo que entendi, é quando um governo que está com a reputação manchada internacionalmente, geralmente por acusações de corrupção ou violações de direitos humanos, decide sediar um mega evento esportivo. Uma cortina de fumaça. A ideia é usar o brilho, a alegria e a atenção da mídia internacional para limpar a imagem deles, projetando uma fachada de modernidade e competência para o resto do mundo. Se volta para a celebração do esporte e ofusca os problemas políticos internos. O exemplo mais fresco que o material aborda é a Copa do Mundo de 2022, no Catar. O país do Oriente Médio gastou bilhões de dólares não apenas para construir estádios, mas para se consolidar como um ator moderno e influente no cenário global. E bem na hora que estava recebendo muita crítica, né? Exatamente no momento em que organizações internacionais denunciavam severas violações aos direitos humanos e condições degradantes dos trabalhadores imigrantes que ergueram a infraestrutura da Copa. E vale lembrar que a tática não é nova. A Alemanha de Hitler fez uso do mesmo expediente em 1936 ao sediar os Jogos Olímpicos em Berlim. Tentando passar uma imagem de paz. O objetivo era exibir uma nação organizada, próspera e pacífica para a mídia internacional, enquanto a máquina de repressão estatal operava a todo vapor nos bastidores. Que baita jornada. Quem prestou atenção nessa conversa com certeza está com um conhecimento super afiado para a prova. Vimos como o tabuleiro se transformou da supremacia europeia para um mundo bipolar dividido entre Estados Unidos e União Soviética, até chegarmos na complexa desordem multipolar de hoje. Dissecamos os interesses e narrativas por trás da guerra na Ucrânia, expusemos as limitações reais da ONU com aquele poder de veto no Conselho de Segurança e entendemos como o poder moderno oscila entre a força bruta do hard power e o charme bilionário do soft power e do sports washing. E para fechar o nosso raciocínio de hoje, queremos deixar uma provocação intelectual. O material foi muito lúcido ao demonstrar que a ordem multipolar de hoje é ditada pela tecnologia e pela economia. Mas ele também escancarou que as reservas vitais do futuro, o lítio e o cobalto, essenciais para a transição energética, estão concentradas na África e no Oriente Médio, regiões que até hoje são mantidas à margem das grandes decisões do Conselho de Segurança. Um descompasso gigante. A pergunta que fica para quem nos escuta refletir é a seguinte: à medida que a inteligência artificial, os carros elétricos e a energia limpa se tornam o coração da sobrevivência global, será que o controle sobre esses bônus do tabuleiro vai forçar o surgimento de uma quarta ordem mundial? Uma nova ordem onde o chamado sul global deixará de ser apenas a mina de extração do planeta e, finalmente, exigirá e tomará o seu lugar permanente na mesa onde as regras do jogo são feitas. Uma reflexão excelente para amarrar os conceitos e levar para a vida, muito além da sala de aula.
Agradecemos demais pela companhia de quem nos ouve em mais essa análise profunda. Desejamos uma excelente preparação para a turma. Leiam o material com calma e conectem os pontos, porque a geografia explica o mundo que a gente vive. Boa sorte na prova e até o nosso próximo mergulho.